Socorro, tá travando, voltou. Boa noite. Travou aqui que eu achei que eu ia ter que fechar. Dá pra me ouvir? Olá, Betina. Boa noite. Olá, Neidinha. Já aproveite, segunda-feira, todo mundo animado, uma semana mais curta. Vai no aviãozinho, compartilha com um amigo ou alguns amigos, professores que merecem conhecer mais a BNCC. Boa noite, vamos falar de habilidades, né? Uma dúvida tão comum. E hoje até eu fiz um post onde eu coloquei objetivos e coloquei o código. E aí eu pensei se alguém iria me questionar, né? A diferença de habilidades e objetivos. Mas, na verdade, o objetivo é que a criança desenvolva a habilidade. Então, a gente pode aí colocar o objetivo na habilidade. Boa noite. Vou esperar um minutinho. Vou começar, que eu não quero estender demais. Já aproveita, compartilha, conta aí onde você atua, se é rede pública, se é rede particular, se você está na sala de aula, é professora particular ou está estudando pedagogia, já me conta tudo. E compartilha com os amigos de vocês, professores que precisam. Boa noite, Graça. Boa noite para quem está chegando. Professora da rede pública. 3º ano. Vocês fazem ambiente? Tipo sala ambiente? Legal, linguagens. Uma área bem interessante. Rede privada. Ah, legal, por áreas. Então, um professor da área de matemática, um ciências humanas, interessante. Bem legal. Eu tenho aqui alguns básicos, né, dos slidezinhos que eu faço, só pra gente visualizar um pouco. Mas eu também estou com o meu tablet, por quê? Porque eu não vou conseguir compartilhar a tela como em outras redes aí pra fazer transmissões. Então, eu decidi pegar meu tablet para mostrar um pouco das atividades para vocês. Como eu falei, né, no decorrer da semana, e o Instagram não tem entregado muito essa semana meus stories, então não sei quem tá aqui que assistiu, mas eu cheguei até a comentar. Eu não consigo pegar todas as habilidades, né, e dar uma live falando de atividades para cada uma delas. Por quê? Porque são muitas, a gente passaria dias aqui, né? Então, no curso eu falo as habilidades, né, do 1º ao 5º ano, eu cito nas aulas de habilidades, e eu estou fazendo aí um catálogo onde eu dou várias sugestões de atividades para cada habilidade. Um exemplo aqui de educação infantil, que nem é a BNCC aqui do curso, mas só para exemplificar. Se tiver lá livre expressão, habilidade lá, EI 03, um exemplo lá, uma habilidade de educação infantil. Explorar diferentes suportes, se expressar em forma de desenho. Aí teria as sugestões, para quem não entendeu como é esse catálogo, né? Aí teria as sugestões, pintar com tinta, pintar com giz de cera, diferentes... E aí são as sugestões por habilidades. Eu estou fazendo um catálogo de sugestões por habilidades da BNCC, do 1º ao 5º ano, de todos os componentes. E essa live vai ser aí uma explicaçãozinha, porque depois eu até penso em fazer aulas mais elaboradas lá pro curso sobre esse assunto. Logo eu libero a de língua portuguesa para todos. Tem uma gata passando aqui atrás de mim. Logo eu libero a de língua portuguesa e aí, aos poucos, eu vou colocando na plataforma, né? Pra quem está no curso Formação de BNCC do Ensino Fundamental 1. Mas a live, né, é para todos que querem aproveitar e que querem entender um pouquinho aí desse assunto. Então, hoje, eu vou pegar aqui a primeira habilidade. E aí, aquele lembrete que eu sempre gosto de dar. Pra quem esquece ou não sabe, né? Eu sei que é uma dúvida de muitas pessoas, de que
Quando tem o EF, significa ensino fundamental. 1,5 significa que é uma habilidade que é para as crianças do 1º ao 5º ano desenvolverem. Então, eu posso passar as atividades que eu vou falar aqui entre 1º e 5º ano. Ai, minha voz. Lembrando que a gente vai fazer adaptações aí de acordo com a faixa etária. Então, se for uma habilidade 1,5, né, que é para 1º até o 5º ano, o que eu vou levar em consideração no momento de planejar? Se for uma atividade de interpretação de texto, se for 1º ano, como que eu vou fazer uma interpretação de texto? Eu vou dar um texto, que a criança não tá nem alfabetizada, com um monte de questões embaixo, entregar na mão da criança e falar, ó, interpreta, lê, interpreta aí? Não. É uma habilidade para 1º a 5º ano, interpretar textos, mas eu vou adaptar de acordo com a minha turma, né? O ano lá da minha turma. Então, lá, vamos supor que no 1º ano eu vou fazer uma interpretação de tirinhas, como eu fiz um post hoje, uma interpretação de quadrinhos mesmo, com o diálogo, sem o diálogo. Eu vou fazer interpretações de imagens, porque textos não são só textos escritos com letras, né? Nós também temos diversas opções de leituras aí que nós fazemos, e também nesse momento a gente consegue trabalhar aí uma variação nos gêneros textuais. Então eu consigo, quando eu apresento uma leitura de imagem, eu posso, um infográfico de ciências, trabalhar em ciências língua portuguesa. As faculdades pedem muito esse tipo de atividade. Eu posso trabalhar aí artes visuais, que é muito importante, e também em conjunto aí com uma leitura e interpretação. Então, quando eu tenho habilidades que tenham ali 1,5, significa que são habilidades onde eu devo desenvolver do 1º ao 5º ano, só que eu vou fazer variações. Aí eu já tenho um 3º, eu já vou modificando e vou deixando um pouquinho mais elaborado. Outra forma muito importante de fazer interpretação de texto é oral. Então, eu vou fazer a leitura de leite na escola, lá no início da aula. Eu vou fazer aí uma leitura de um conto, de uma fábula. Eu vou questionando a criança durante esse momento. Essa é uma habilidade muito importante e também pouco valorizada. As pessoas valorizam muito, né, aquele monte de conteúdo, caderno cheio, livro preenchido. Mas, na verdade, eu desenvolvo e eu tenho uma qualidade muito maior no meu ensino quando eu consigo trabalhar essas outras habilidades, a escuta, a oralidade. Então, isso é fundamental. Então, fique registrado. Então, quando eu tenho aí o EF, ensino fundamental, 1,5, 1º ao 5º ano. Na BNCC de língua portuguesa, eu tenho aí algumas atividades que são tanto, tem 1,5, tem um catálogo grande de 1,5, 1º ao 5º ano, onde eu vou adaptar aí de acordo com a minha realidade da minha turma. Eu tenho 1,2, que é habilidades para 1º e 2º ano. Então, para quem participou do PNAEC, né, na época do PNAEC, tem lá era consolidar, introduzir, consolidar. Então, mais ou menos, quando eu tenho uma habilidade aí, 1,2, que é para 1º ou 2º ano, eu vou trabalhando também de acordo com a faixa, né? Ela vai se consolidar aí no decorrer do 2º ano, mas ela foi introduzida lá no 1º. E lembrando, e aí depois nós temos os quadros, tem algumas que são 0,1, né? No caso da língua portuguesa. E aí o 0,1 é 1º ano, e nós temos também a 0,2, que é 2º ano, e tem também 1,3, ou melhor, desculpa, 3,5, que é de 3º ao 5º ano. Então, a BNCC de língua portuguesa, ela separa as habilidades dessa forma, né? O EF sempre tem, porque é o ensino fundamental. O 1,5 são habilidades de 1º ao 5º ano, é o primeiro quadro. Depois tem 1º e 2º ano, então tem algumas habilidades que está 1,2, que é 1º e 2º ano, outras 0,1, só 1º ano, outra 0,2, só 2º ano. E aí um terceiro quadro nessa parte de língua portuguesa, que tem 3º ao 5º ano. Então tem habilidades 3,5, que é para 3º ao 5º ano, que novamente nós vamos introduzir
algumas questões, consolidar no decorrer do processo. E aí temos 03, 04 e 05, que são habilidades para terceiro ano, para quarto ano e para quinto ano. Isso é fundamental. E por que eu preciso saber disso, né? Porque isso facilita a minha vida, isso me faz ganhar tempo. Outra coisa também importante, outros componentes curriculares da BNCC, elas têm lá, por exemplo, só o quadro de primeiro ano, só o quadro de segundo ano, só o quadro de terceiro ano. A de língua portuguesa é assim. E aí nós temos essa sequência, né, o LP, que é língua portuguesa nesse caso, e essa sequência aí do 06, que seria uma sequência numérica mesmo, não tem uma hierarquia, né? Eu preciso ensinar primeiro o 1, depois o 2, depois o 3, não é necessário, tá? Então, começando aqui com o conteúdo, nós vamos falar primeiramente dessa habilidade, né? Como eu falei, eu levaria dias para falar todas, uma por uma. Eu até já tenho a parte do catálogo da BNCC que vai para o curso das habilidades do primeiro ao quinto ano, que são acho que 18, que abrangem o primeiro ao quinto ano, com várias sugestões. Mas no caso dessa, eu escolhi algumas que eu achei que às vezes são um pouco complexas, porque nós temos habilidades que são muito intuitivas, né? Eu leio lá e eu já entendo que tipo de atividade eu preciso passar. Então, quando eu vejo uma atividade, uma habilidade lá que peça, por exemplo, reconhecer que letras são diferentes de símbolos e números. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá uma folha com letras e números e símbolos e pedir para a criança pintar os números de verde, as letras de azul. Então, essa é uma atividade para essa habilidade. Ou eu vou pedir lá, vou dar uma folha com data, com nome e vou falar para a criança circular quando tiver o nome dela, quando tiver o número com outra cor. Então, a gente vai conseguindo, algumas são mais intuitivas. Outras são um pouquinho mais complexas. Então, eu tenho aqui essa habilidade que é a 06, de língua portuguesa do primeiro ao quinto ano, reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo, aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. Será que alguém que está aqui consegue me falar que atividade, se é fácil a gente bater o olho nessa habilidade e conseguir identificar que tipo de habilidade eu posso desenvolver aí com ela? Quem imagina? Então, vamos lá. E aí, como eu falei no início, né? Nós temos aí uma habilidade, muito obrigada, uma habilidade que abrange o primeiro ao quinto ano, certo? Então, o que eu preciso? Eu preciso pensar nas adaptações para cada faixa etária. Primeiro ano, reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas. O que eu posso fazer nesse caso para trabalhar essa habilidade? Fazer uma escrita coletiva com a minha turma. Então, vamos supor que eu vou fazer hoje, eu com a minha turminha de primeiro, segundo ano, nós vamos fazer uma escrita coletiva da história da Chapeuzinho Vermelho. Então, eu, professora, sou a escriba e as crianças, elas vão... Muito bem, ó, vocês estão ligeiras. E as crianças, elas vão me contando. Como começa mesmo? Como que a gente começa os contos? E as crianças, elas já têm um repertório, elas já têm as vivências, elas já estão lá no decorrer do ano, lá nas leituras de leite, conhecendo. Então, como que a gente começa um texto, um conto? Ah, era uma vez, tá? Então, as crianças falam, era uma vez. Então, vamos pensando lá, como que escreve era? Aí vamos lá, agora é outra palavra, vamos dar um espacinho, vez, como que será que é o V? E aí as crianças vão lá participando dessa exploração. Não é um copia e cola, não é uma correção coletiva, é uma produção de texto coletiva. Por quê? Porque na mente deles, eles vão aprendendo a estruturar todo esse processo de produção de texto. Porque senão, às vezes, chega lá um professor no quarto ano e fala, produz um conto. E eles travam, eles choram, eu vi muito isso acontecer. Eles travavam, eles choravam. Por quê? Porque eles não sabiam como desenvolver isso. Então, é muito importante que a gente consiga fazer esse trabalho aí com que eles entendam o que é. Para que ele conte uma história, ele tem que ter um repertório. Então, ele tem que ter lá um amplo repertório de produção, né? Então, ele conhece a história. Como que eu vou contar uma história que eu nunca vi, né? Eu até fiz um Reels esses dias, não entregou muito, mas eu fiz. Como que eu vou passar pra frente aí uma história que eu nunca vi,
que eu nunca ouvi falar. Quanto maior o meu repertório, melhor. Não é verdade? Então, a criança ela precisa conhecer. Para que ela tenha aí uma qualidade nessa produção, ela também precisa muito fazer todo aquele trabalho de conhecer várias versões. Então, a gente trabalha ali Chapeuzinho Coloridos, que tem lá várias, o Chapeuzinho Preto, Chapeuzinho Branca, Chapeuzinho Cor de Abóbora, são as releituras, né? Meu TCC eu falei sobre isso e eu falei sobre releitura. Também trabalhei com um texto que chamava Fita Verde no Cabelo, falei no meu TCC. E aí tem aquelas versões, né, mais radicais, com finais mais trágicos, aquelas com finais mais felizes. Então, a criança, ela precisa, não tô falando que precisa passar o trágico, mas a criança, ela precisa ter aí um repertório amplo para que ela consiga pensar, né? Para que ela conheça, para que ela saiba, para que aí sim ela consiga me contar uma história. E aí, no momento onde eu sou o adulto, o escriba, o professor, lá na frente, eles vão me falando e eu vou escrevendo lá com as palavrinhas deles mesmo, é uma produção coletiva da turma, eu consigo fazer com que as minhas crianças, elas lá na frente tenham mais facilidade nesse momento. Então, essa é uma habilidade importante do 1º até o 5º ano, isso é fundamental. Então, nós fizemos lá a nossa produção coletiva da Chapeuzinho Vermelho. E aí as crianças foram me falando, então era uma vez uma menina que sempre usava o chapéu, porque eles vão falando assim, né? Uma menina que sempre usava o chapéu vermelho. E aí a gente vai pensando na escrita. Então, nesse momento, a gente vai desenvolvendo muitas habilidades, né? Mas aqui eu tô dando exemplo só de uma. Então, então agora parou aí. Vamos lá, próximo pedacinho. Uma menina que sempre usava chapéu. Então, vamos escrever uma. Aqui vai vírgula, aqui a gente respira. E aqui é parágrafo. A gente vai explicando pra criança, elas vão participando dessa construção, né? E aí, essa habilidade, ela pede pra quê? Então, terminamos aí hoje. Eu não preciso fazer tudo no mesmo dia. Porque eu sempre falo muito da importância do tempo de qualidade, né? E aquelas crianças que vão ficar lá viajando durante a produção, mas geralmente eles gostam muito de participar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, né, letras móveis, eu posso pedir para as crianças irem construindo algumas palavras. Então, eu posso falar para a criança, por exemplo, vamos escrever aí chapéuzinho enquanto a gente tá aqui? Então, a gente consegue ir mediando com alguns, com um grupinho, fazendo. São várias opções. Então, no dia seguinte ou depois de uns 2 dias, o que eu vou fazer? Vamos reler a nossa escrita, a nossa produção coletiva? Isso eu tô falando 1º e 2º ano. Depois eu vou dar sugestão para os outros. Então, vamos lá, fazer a leitura. Fizemos, li lá, era uma vez uma menina de chapéuzinho vermelho, e a mãe dela pediu, e aí fica até aquela produção menos formal, né? E a gente vai fazer a leitura. E agora, vamos pensar, o que a gente pode fazer? Vamos mudar esse final, vamos supor que na coletiva, as crianças, elas falaram que o lobo engoliu a Chapeuzinho avó e acabou a história. Então, eles têm lá o repertório deles. Vamos mudar? Vamos pensar em outra coisa? Outra coisa que eu gosto muito de fazer nesse tipo de atividade, né? Que eu gostava muito de fazer nesse tipo de atividade, quando eu fazia essas produções coletivas, eu fazia uma leitura, por exemplo, O Cão e o Osso. É uma fábula de Esopo e ela tem aquele final trágico, né? Porque ela tem o cão, ele perde o osso dele lá. Então, vamos pensar, vamos mudar só o final? É muito importante a gente trabalhar dessa forma. E não sempre... Vamos lá, criança, produz aí. E a criança se vira. Por isso que eles travam, por isso que eles não conseguem. E a gente vê o quanto a produção de texto, ela é uma dificuldade das pessoas. Nós, né, que nos formamos, que estamos aí na internet, não é também todo mundo, nós superamos aí pouco a pouco diversas barreiras que não tiveram relação com o ensino que nós tivemos lá atrás, né? Porque às vezes a gente vê uns comentários, porque o que era bom mesmo era a família silábica, agora esse ensino construtivista não funciona, e não é isso, né? São várias questões aí, eu que aprendi com famílias silábicas, o que me fez superar e me tornar uma leitora, uma produtora de texto competente. Não foi o método que eu aprendi, né? Que eu aprendi a decodificar. Foram todas as construções, os estímulos que eu levei no decorrer do dia. Então, nós temos aí um período muito rico de sala de aula, 200 dias letivos, 800 horas no ano, para que a gente trabalhe essas coisas, para que a gente consiga garantir uma educação, principalmente pública, de qualidade, para que esse tempo seja muito bom e que não seja só para preencher livro, copiar caderno, senão a gente
forma copistas que chegam lá no 5º ano, copiam da lousa, não escrevem, não leem, não interpretam com eficiência. Por quê? Porque a gente não trabalhou isso tudo lá atrás. E aí teve até uma coisa interessante que a Raíra falou agora há pouco, que eu achei muito, muito importante, assim, até falei, concordo 100%. E é uma coisa que eu sempre falo, quando a gente investe na gente, né, quando eu invisto em mim, eu sempre vou ser beneficiada de alguma forma. Ou seja, eu vou passar no concurso com mais facilidade, eu estarei à frente de muitas pessoas lá na prova, porque eu tenho mais facilidade de leitura, de interpretação, se tiver uma dissertativa, eu tenho um repertório para desenvolver lá. Eu já contei essa história aqui algumas vezes, que quando eu fui prestar um concurso numa cidade chamada Jundiaí, perto de casa, eu tinha acabado de me formar, e eu tava um dia antes de ter meu filho, cesárea marcada, assim, eu tinha duas provas de concurso naquele dia, isso foi em 2012, e aí tava assim, o que é assimilação e acomodação de Piaget? E aí quando eu li essa dissertativa, eu pensei, pronto, eu vim perder meu tempo aqui, porque eu não lembro isso, eu tinha acabado de me formar, mas não lembrava. Aí eu fui na minha intuição, o que será que é assimilação? O que é assimilar? Né? Quando eu quero lembrar uma coisa, eu vou assimilar. Então, eu quero lembrar o nome daquela pessoa, né? Daquela pessoa que me atendeu na loja. Ai, meu sobrinho chama Vinícius. Então, eu assimilei, né? Eu tô buscando aí estratégias de assimilação. E aí, eu pensei, o que será que é acomodar? O que é quando uma coisa acomoda? Então, acomodar é quando... Então, eu pensei, assimilação acho que é um processo de aprendizagem. E acomodação é quando aprendeu. E escrevi lá. Por quê? Porque eu tinha repertório. Né? E minha intuição aí, questão não intuição de adivinhação, mas no intuitivo das palavras e de que sentido elas tinham, eu fui lá, passei na prova, fui chamada. Então, quando a gente investe, e eu sempre falo isso, não é investir quem tá aqui, né? É uma coisa que eu falo muito nos stories, poucas pessoas aproveitam conteúdos de live e são poucas pessoas gerais, né? Você pode ver, páginas sempre tem um número muito, muito reduzido, mas quem tá, são pessoas que estão aí preocupadas em melhorar, em compreender mais aspectos, então é muito importante. E aí quando eu conheço, quando eu tenho repertório, eu consigo ir lá numa entrevista. Se eu tô trabalhando numa escola particular, eu faço um trabalho muito bom, sou muito elogiada. Então assim, eu tenho aí uma estabilidade muito maior, né? Não tenho tanto aquele medo de ser mandada embora. Então a gente precisa entender isso. Quando você não investe em você, você se torna muito preso àquilo, né? Ai, eu não gosto do meu trabalho, mas eu tenho que estar aqui, eu dependo disso. E eu não consigo outro lugar, outro emprego. Então a gente tem que pensar em tudo isso, né? Quando a gente investe na gente, a gente tem opções. E as opções, elas variam, elas mudam a nossa vida. Então, voltando aí, né? Como que eu vou superando esse tipo de coisa? E como eu preciso que as minhas crianças, elas também tenham essas possibilidades, essas oportunidades, né? Porque quem fala que o ensino ele piorou com o tempo, ele não se dá conta que a universalização do ensino, ela chegou, né? E no momento que a escola abriu para todos, que foi maravilhoso, ela deixou de ter índices aí onde, por exemplo, o que acontecia antes? Por que todo mundo chegava na 4ª série alfabetizado? Porque ele reprovava no primeiro, no segundo, reprovava a primeira série uma vez, aí 2 anos, 3 anos, foi pra segunda, reprovou e evadiu, largou. Então, nós tivemos aí um período, né, onde tinha reprovação, não alfabetizou, não passa, eles iam abandonando a escola, então os números não eram como são agora. Que agora no 5º ano nós temos esse número de crianças não alfabetizadas, mas por que antes não tinha? Porque tinha evasão, porque tinha reprovação de uma forma aí que nem sempre era efetiva. Então, não vou entrar nesses méritos, mas hoje nós precisamos garantir uma educação pública, né, no caso principalmente, e de qualidade para todos. Então, eu preciso garantir essas práticas que façam com que meus alunos superem, né, ele saiba produzir, ele saiba pensar, né, a escola, ela não ensina muito a pensar, e isso é geral, né, e ela também não nos ensinava, ela nos ensinava a copiar, ela nos ensinava a reproduzir. Então, vamos pensar no final novo para essa história, vamos pensar no final novo, as crianças estão verbalizando, elas estão ampliando, elas estão pensando, elas vão conseguindo. Aí, para 3º a 5º ano, o que eu gosto de fazer nessas produções coletivas? Eu tanto posso pedir, vou dar o exemplo mesmo da Chapeuzinho Vermelho, então eu vou pedir, turma, história da Chapeuzinho Vermelho, eu li, a mesma coisa, eu não vou pedir do nada não, todo mundo conhece Chapeuzinho Vermelho, isso não existe. Eu vou
vou ler vários dias, vou apresentar várias formas da história para que as crianças elas consigam não ficar aquela coisa Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu li uma versão e é o repertório da criança. Não, ela vai criar, ela vai fazer a releitura dela, ela vai pensar no que ela quer colocar. Ela gostou que na Chapeuzinho Amarelo teve uma adaptação assim, falou de sentimento, ela vai... Então tem toda essa questão que vai aí se variando no decorrer do tempo. Então, o que eu preciso, né, agora que eu tenho já... Ampliei, li, fiz várias leituras, mostrei, não precisa ser 5 horas só de Chapeuzinho Vermelho, mas todo dia eu li um pouquinho, as versões, discuti com eles, conversamos, eles pesquisaram, toda aquela coisa. Então agora eu pedi pra turma, né, turma, por favor, coloquem aí, façam aí uma escrita, pode ser em dupla, pode ser em grupo ou pode ser individual, aí vocês vão definir, né, terceiro, quarto, escrevam uma história, produzam aí uma história do Chapeuzinho Vermelho, do jeitinho de vocês, com as palavras de vocês. Também é uma prática que do terceiro ao quinto ano eu também vou fazer as produções coletivas, que também vai auxiliar nessa ampliação do repertório deles. Mas eu também vou dar momentos para que eles produzam sozinhos, né? Isso é muito importante. E aí, o que eu vou fazer num outro dia? Eu vou recolher lá aquela folha de linguagem, o que quer que seja. Peguei a folha de linguagem, escolhi uma delas, né? Peguei lá aquela de uma criança, não preciso expor a criança, posso tirar o nome, porque a gente sabe como eles são. Xeroquei, né? Tirei cópia de todos. Cheguei na sala, entreguei aquela com aqueles erros de ortografia, de gramática, de pontuação, de acentuação. Entreguei pra turma. E aí eu vou falar para eles, vamos revisar esse texto? Primeiro vocês vão observar o que tem de errado e depois a gente vai construindo. Esse é o tipo de atividade que leva tempo, não aparece, né, aquele caderno cheio, porque nós vamos discutir, nós vamos pensar, nós vamos refazer, as crianças vão ter um tempo de revisar, depois nós vamos começar a socializar. Então, é um tipo de atividade que garante muita qualidade, mas que não vai ser aquela caderno cheio. E aí, para aqueles professores que são mais... os pais vão reclamar que eu não... que o caderno não veio cheio. Aí é aquela questão que eu também sempre falo de você saber, enquanto profissional, se impor. Né? Então, como que eu vou me impor enquanto profissional? Nós estamos trabalhando leitura, interpretação de texto, então isso é muito importante. E aí, não enche o caderno, mas a gente pode escrever. Uma coisa que eu gostava de fazer por exemplo, nós fizemos atividade do livro didático no dia. Eu colocava para eles registrarem lá no quinto ano, no caderno, atividades da página tal do livro. Não para os pais, mas porque eu gostava de ter esse registro aí do que foi feito. Então, pode colocar lá na lousa uma frase. Hoje, nós fizemos a escrita coletiva da história do Chapeuzinho Vermelho. Hoje nós fizemos a revisão, aí no outro dia, né, da história do Chapeuzinho Vermelho. Então, a gente pode fazer esses registros, eles são importantes, eles documentam o nosso trabalho. E essas são as minhas sugestões para estabilidade, que é a primeira de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e eu tô aqui nela ainda. Então, vamos lá. Por que que eu quis, assim, reforçar essas questões, né? Porque nós temos muitas opções, né? Um leque grande aí de opções, então nós precisamos manter. E aí, essa, assim, é a mais simples do mundo, no sentido de que é uma habilidade EF, ensino fundamental, 01, primeiro ano, língua portuguesa, é a atividade 6 aí da sequência, não segue uma hierarquia. E o que é importante, é uma habilidade que a gente bate muito na tecla, né, pra quem me segue faz tempo, sabe, que eu falo muito sobre isso, que a gente não precisa de folha, mas é possível fazer com folha também, e que ajuda muito na alfabetização. É uma habilidade para primeiro ano. Então, as crianças do primeiro ano, elas precisam aprender a segmentar oralmente palavras em sílabas. E o que é segmentar oralmente palavras em sílabas? O que é segmentar? Separar oralmente, né? Falando. Palavras em sílabas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um fone e eu vou falar fone, falando mesmo. E eles aprendem a ter a consciência silábica. E aí, quando algumas pessoas falam, Benice, você não fala de consciência fonológica, ela não fala a palavra lá, consciência fonológica. É a interpretação de texto implícita e explícita, que nós também não tivemos muito lá no nosso passado. Então, não está explícito lá, consciência fonológica. Mas, quando eu tenho uma habilidade que pede para que as crianças aprendam a segmentar oralmente palavras em sílabas,
O que eu preciso? Eu preciso entender que isso é consciência silábica, que é um nível de consciência fonológica. E como que eu faço isso? Que todo professor gosta, né? Bater palma. Vamos fazer com o nome dos amigos. Juliana, ou a Magda Soares fala na criança sentir mesmo aqui, né? Juliana. Posso fazer com o nome das crianças, da turma. Posso fazer com objetos, acho maravilhoso. Então, batom, a criança olhar. Eu posso fazer falando, eu posso usar elementos concretos. Então, eu posso pegar o feijãozinho e pedir pra criança lá, ou o feijãozinho, ou da massinha, e pedir pras crianças fazerem lá bolinhas por pedacinho daquele. Então, assim, isso eu posso fazer até na educação infantil, sem estar trabalhando alfabetização, sem estar trabalhando escrita, e eu já tô lá com a criança. Isso é um objeto e a massinha, ela não tá escrevendo, e ela já tá pensando, né, percebendo que as palavras, elas têm aí menores partes e que com o decorrer do tempo elas vão aprimorando para entender os sons, né, tudo mais elaborado que o tempo vai auxiliando. Então, quando eu trabalho a segmentação oral de palavras em sílabas, eu posso trabalhar com objetos, pensando só mesmo, batom. E é normal que em alguma fase, igual o meu mesmo pequeno, ele fala às vezes assim, batom. Quando eu peço pra ele, quantos pedacinhos tem leão? E eu sempre fiz isso com ele, leão. E não tem problema nesse momento, é diferente para aquele momento que a gente vai escrever. Aí a gente vai pensando, vamos lá, o leão, como que é o le? E como que é o ão? Mas no momento que a gente tá lá brincando da segmentação oral de palavras em sílabas, a gente pode sim deixar a criança aí pensar do jeitinho dela. A brincadeira clássica, que eu já falei nos meus stories uma vez, que é o palavra maior, palavra menor, que eu faço com meu filho também antes de dormir. O que é maior, Joaninha ou gato? E aí ele pensa, Joaninha, gato, Joaninha é maior. Então, esse tipo de brincadeira é muito válida para fazer para que as crianças desenvolvam essa habilidade no primeiro ano, que vão facilitar muito mais a alfabetização do que encher de apostila. E aí tem aquelas pessoas que falam, as crianças não avançam, tem apostila, os pais querem, a escola faz, tem que cobrar. Mas pega lá 10 minutinhos do dia para trabalhar a segmentação oral de palavras e sílabas, seja com objeto, falando, só com o nome das crianças, fazendo aí com massinha ou com feijão, com imagens, então pode ser também um cardzinho lá com uma mochila, um apontador, que eu também não tô trabalhando a leitura e escrita diretamente, mas ela tem que segmentar oralmente. Outra possibilidade daquela que eu gosto muito, né, que é aquelas atividades que tem as bolinhas, então tem lá o desenho do batom e 4 bolinhas e a criança precisa pintar, ou pôr a massinha, ou colar a bolinha de papel crepom, né, batom, ou pintar 2 bolinhas, esse tipo de atividade ajuda muito. Então, e assim, as crianças, elas avançam muito com esse tipo de atividade. Aquela que tem muita dificuldade, aquela que ainda não tá em fase de alfabetização, mas vai ajudar lá na frente. Aquela que tá lá no 4º, 5º ano com muitas dificuldades, e a pandemia, e aí os pais não conseguiam dar conta de ajudar, e toda aquela coisas que nós estamos cansados de saber. Então, a segmentação oral ajuda muito. E aí a gente vai refletindo nos sons e as crianças vão avançando também no decorrer do tempo. Próxima habilidade. EF15AR06. Agora, será que alguém aqui vai saber o que é o AR? Lembra que o EF é ensino fundamental, 1, 5 são habilidades de 1º ao 5º ano. Qual que é a AR? Não é mais LP, não é mais língua portuguesa. Então, agora nós estamos aqui com a habilidade de artes, tá? Para 1º ao 5º ano. Eu posso passar com minha turma do 1º, do 2º. É uma habilidade que eu preciso que eles desenvolvam entre o 1º e o 5º ano. E a partir do trabalho, muito bem, a partir do trabalho aí que eu vou fazer em sala de aula, as crianças, elas vão, eu vou adaptando também, né? Então, e aí, como eu falei, eu consigo fazer com que as crianças, elas, eu posso trabalhar outros gêneros juntos. Para quem entrou no curso, eu não sei se tem alguém aqui que tá no curso de BNCC, na formação, e já baixou o plano de aula de 1º ano. No plano de aula de ciências, eu trabalho coisas de língua portuguesa. No plano de aula de língua portuguesa, dentro daquelas situações didáticas, eu consigo fazer aí essa interdisciplinaridade que é tão importante, né? Que desde os PCNs lá atrás, que é os parâmetros curriculares nacionais, eles já falavam muito sobre interdisciplinaridades. Eu prestei 2 concursos esse ano e caiu interdisciplinaridade, inclusive na dissertativa. Então, quando eu... Voltei. Caiu aqui. Voltou? Tá me vendo, me ouvindo?
Então, quando eu tenho um plano de aula que tem lá ciências, mas eu tenho várias situações didáticas, roda de conversa, não sei o que, não sei o que lá. Então, a gente vai conseguindo aí fazer. Isso é maravilhoso, tá? Ai, gente, compartilha aí o aviãozinho com os amigos de vocês pra gente chegar em 100 pessoas nessa live. Então, vamos lá. Dialogar sobre a sua criação e a dos colegas para alcançar sentidos plurais. Então, o que significa essa habilidade de artes, onde eu posso, né, e devo trabalhar aí do 1º ao 5º ano? Dialogar, né, eles vão conversar sobre a criação. Então, o que eu posso oferecer? Inúmeras possibilidades. E aí, como é uma habilidade que ela atinge aí entre o 1º e o 5º ano, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que as crianças, eu vou adaptar aí de acordo com cada uma. Então, por exemplo, 5. No 1º ano, eu posso trabalhar o desenho, a releitura, o pontilhismo, uma modelagem com argila, uma modelagem com massinha de modelar mesmo. Eu posso trabalhar também, independente da obra, né, que eu fizer, que pode ser várias opções, eu vou fazer com que as crianças apreciem, né? Quem conhece aí a Ana Mai Barbosa, de artes, que ela fala da apreciação, da contextualização. Então, quando eu trabalho aí, eu primeiro vou desenvolver a habilidade de artes, né? Uma atividade, uma proposta. No mesmo formato, eu vou pegar lá ampliar o repertório de técnicas artísticas, de obras mesmo que eles apreciaram. Fiz lá tudo isso, a gente conversou, a gente pegou ideias, peguei lá aquela obra Pipa, e eles viram, eles fizeram a releitura deles, aí a gente trabalhou o pontilhismo, aí a gente foi pesquisando. Aí no momento a gente fez lá um produto final, se for um projeto, ou é uma sequência, ou é uma atividade. As crianças, vamos fazer uma exposição. Pode ser o desenho, vamos pôr lá a exposição num biombo, ou num cartaz na sala, ou no corredor da escola. Ou é uma exposição mesmo de uma modelagem mesmo, né? De outra coisa. O que as crianças precisam fazer? Conversar sobre as produções e as criações delas mesmas. Então, a criança, ela pode ir lá na frente, ela pode falar, eu criei isso aqui por causa disso, eu gostei, a minha ideia foi essa. Isso tudo que é essencial também da gente desenvolver, né? Crianças que pensam, que se expressam, que falam. Porque quando ela consegue falar, ela consegue produzir, ela consegue passar pro papel. E se eu não consigo fazer isso, né? Se eu não consigo falar, eu não consigo passar papel. E as pessoas, elas valorizam, assim, a escrita. Pega lá a criança na educação infantil, enche de letrinha pontilhada, vogais, nome. E não que a gente não trabalhe, mas não é o foco. Porque quando eu desenvolvo essas outras habilidades, é muito mais fácil para elas. Então, vamos fazer essas crianças falarem, pensarem, falarem sobre o do outro. Legal, o seu foi assim, o seu você fez assim. O que você pensou para fazer? Para que eles aprendam a pensar e para que eles consigam também se desenvolver. E aí depois, a outra é uma habilidade vocês estavam espertos no de arte, então eu nem preciso perguntar, porque eu acho que vocês já vão saber. Ensino fundamental, 3-5 significa que é do 3º ao 5º ano, certo? Então é uma habilidade aí que eu posso introduzir no 3º ano, e durante aí 4º, 5º, vou fazendo as adaptações de acordo com a idade. E o EF, que é educação física, né? Então, é uma habilidade de educação física, é a primeira habilidade lá de educação física do 3º ao 5º ano. Então, experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo. Saiu cortadinho aqui uma parte do slide, não tem problema. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou pedir para que essa criança, para que elas conheçam os diferentes jogos. Então, o que a gente pode brincar? De corre-cutia, a gente pode brincar de diversos, eles podem pesquisar, a gente pode fazer uma lista que aí é nesse momento que eu falo da interdisciplinaridade, que é um tema super em alta. Então, eu posso fazer uma lista, vamos fazer uma lista, eu tô com o meu 3º aninho aí, com as dificuldades também, pós-pandemia, porque nós estamos cansados de saber. Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer uma lista de brincadeiras tradicionais? Eu fiz isso muito nos planos de aula de 1º ano. Vamos pesquisar em casa brincadeiras?
trazer aí, vamos socializar numa roda de conversas, brincadeiras. Agora, vamos pensar, vamos fazer uma lista coletiva e fazer um cartaz. Sabe aquele ambiente alfabetizador que a gente sempre fala? Do ambiente alfabetizador onde a criança precisa, ele precisa ser construído com as crianças. E não eu enchi lá de EVA a minha sala, aquele abecedário, que as crianças não faz menor sentido para elas. Então, o ambiente alfabetizador onde eu vou construir aquele cartaz com brincadeiras e jogos populares. E aí, se eu dou aula de educação física ou se eu tenho outro professor, né, ele também aí vai seguir um currículo igual, a gente pode pensar em atividades onde as crianças, elas vejam muito mais sentido, né? Então, vamos fazer lá uma escrita espontânea de brincadeiras que eles conhecem, então dominó, peteca, e aí a gente vai explorando tudo isso e a gente pode fazer lista de palavras trabalhando em língua portuguesa, que aí não é essa habilidade, mas a gente vai fazer a interdisciplinaridade e óbvio que se eu vou explorar, né, a habilidade de educação física, eu vou levar as crianças para brincar. Então a gente pesquisa, a gente amplia o repertório, a gente vê vídeo, a gente faz a pesquisa de casa, a gente faz a roda de conversa, a gente faz a lista de trabalho, de palavras, construindo aí meu ambiente alfabetizador. E depois, é claro, não precisa ser tudo no mesmo dia, a gente vai lá brincar de corre com tia, a gente vai lá fazer uma votação, um gráfico, então eu já tô trabalhando matemática também, fazendo aí um gráfico de palavras, de brincadeiras preferidas da turma, e aí eles vão aprendendo a visualizar um gráfico, um intruso, e é muito importante isso. Então vamos pra próxima. Muito importante. Vamos pra próxima. Vai lá, vai. Mas eu vou falar uma coisa. Ó, se eu tasse uma varinha na mão, eu ia ir lá e desenhar um curve pra me ajudar. Tá bom. Porque eu amo curve. Vai lá. E aí nós temos agora, então, como vocês viram que na habilidade de educação física, eu já dei vários exemplos para vocês de habilidade, a partir dessa habilidade, outras atividades que vão enriquecer demais, né, a minha aula. As crianças vão aprender, eu consigo, aquela história assim, como que eu trabalho ciências, né? Como que eu trabalho história. Então, vamos pesquisar a origem dessas brincadeiras tradicionais. Então, a gente consegue, a partir de uma habilidade, quando a gente tem um amplo repertório, a gente consegue, né? Eu acredito que para quem entrou no curso, as catalogadas, nem preciso falar que vão ajudar muito, mas os planos de aula também vão ajudar muito. Porque eu segui bem essa linha pra fazer. Ainda só tá o primeiro ano disponível, mas vai ter do segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Ainda só tá o primeiro ano disponível, mas as situações didáticas também são assim. Roda de conversa sobre o assunto, assistir um vídeo, ou ler um texto, pesquisar com a família. E aí eu faço uma lista coletiva. Então, não é porque é um plano de história que eu não posso e não deva trabalhar outras coisas. Já acertaram aí, que eu já vi, né? Obrigada, que bom que vocês estão gostando. EF, Educação Física, 01, primeiro ano, né? Como nós já vimos. Então, essa é uma habilidade somente de primeiro ano. MA, que é matemática, que vocês já souberam, né? Já acertaram. E 21 significa que é a habilidade 21 das habilidades de matemática do primeiro ano do ensino fundamental. Precisava ficar em casa 2 dias, mas nem na segunda tá vez. Cair. Então, tô sozinha com o bichinho, já viu, o outro tá dormindo. Então, vamos lá. Habilidade de matemática. Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de coluna simples. E olha como a gente já consegue abranger e elencar 2 pontos. Eu posso lá daquela habilidade de educação física fazer uma lista de brincadeiras. A partir dessa lista de brincadeiras, eu posso fazer um gráfico das preferidas das crianças. A gente vai brincar também. E aí, eles vão desenvolver a habilidade 21 de matemática para primeiro ano, que é ler dados expressos em tabelas e gráficos de coluna simples. O que eu consigo fazer aí? O gráfico clássico das frutas preferidas das crianças da sala, das brincadeiras, dos brinquedos. O que a criança precisa desenvolver? Não é fazer, né? Como eu sempre falo, a habilidade, ela me mostra isso, quantidade de letras. A habilidade, ela me mostra
onde eu quero que a criança chegue. Eu vou planejar para que ela chegue até lá, né? Qual é esse caminho? Então, ler dados expressos em tabelas e em gráficos de coluna simples, eu preciso fazer com que eles leiam. Então, a gente fez o gráfico das brincadeiras preferidas da turma. No final do gráfico que eu vou expor lá na sala, o que eu vou falar para as crianças? Eu vou falar para as crianças qual que é o que tem mais voto. Qual será que é o que todo mundo mais gosta? Ah, é o corre com tia. Ah, muito bem. Então, por que é o corre com tia, né? Porque é o que tem mais quadradinhos, né? Então, as crianças, elas vão aprendendo dessa forma. E é uma habilidade muito importante. Também gosto, essa é uma de folha que é legal, né? Atividade de folha que é muito viável, que é realmente fazer um gráfico de meses que as crianças fazem aniversário na turma. Então tem a lista das crianças, tem os quadradinhos, a gente vai fazendo, eles vão pintando. Então são tudo habilidades importantíssimas que eles aprendem e desenvolvem demais. E aí eles precisam perceber. Então o meu objetivo com essa habilidade é que eles aprendam. O meu objetivo com essa habilidade é que eles cheguem lá no final e falem qual tem mais, qual tem menos. Que mês que mais crianças fazem aniversário? Junho, porque tem mais quadradinho pintado. E que mês tem menos? É uma habilidade que eles precisam desenvolver. Próximo. Tá acabando. Essa aqui eu peguei de todos os componentes, né? Educação, ensino fundamental, 04, quarto ano. CI, vocês já sabem, né? Ciências, 03 é a terceira habilidade de ciências para o quarto ano do ensino fundamental. Concluir que algumas mudanças por aquecimento ou resfriamento são reversíveis. Exemplo, se eu pegar, como as mudanças do estado físico da água. Então, aqui é o que eu falo, gente, a BNCC é intuitiva, na grande maior parte dela. São poucas habilidades quando a gente tem um bom repertório. Então, como que a criança ela vai concluir, né? Ela vai perceber que as mudanças causadas pelo aquecimento ou resfriamentos são reversíveis em algumas coisas. Por exemplo, eu peguei um gelo, né, uma experiência. Posso mandar para casa também, eu posso fazer, posso pedir em grupos. Isso é para quarto ano já, né? Então, eles já têm aí uns 9 anos. Gelo. Vamos perceber o que acontece com o gelo. Então, eu deixei lá no sol, a gente ficou lá 10 minutos, o gelo derreter. Num potinho, num copo. Agora, vamos congelar essa água? Ah, congelou de novo. Então, foi uma mudança causada por aquecimento ou resfriamento e ela foi reversível. Então, o gelo, ele derreteu e aquela mesma água, se eu congelar de novo, ela volta a ser gelo. E outras não. Então, se eu cozinhar um ovo, ele não vai voltar a ser um ovo cru, em hipótese alguma. Se eu queimar um papel, ele não vai voltar a se regenerar, né? Ser um papel não queimado. Então, essa habilidade, ela diz sobre isso. E como que eu vou desenvolver isso? Mais uma vez, trabalhando na experiência. Aquela questão lá das metodologias ativas, né? Nada fará com que as crianças aprendam mais do que elas vivenciarem, do que elas participarem do processo. Então, quando eu pegar fazer essa habilidade, eu vou fazer mesmo. E vamos pensar em outras coisas? Não precisa ser só, né? Mas é o calor, é o frio. Dani, você acha necessário escrever essas habilidades na atividade? Eu não acho. Mas tem escolas que pedem. Mas se não precisa, eu não acho necessário. A gente precisa conhecer, ler e saber aplicar, mas não escrever. Então, essa é a habilidade de ciências, super importante, né? E aí, a mesma coisa que eu falei desde o início. Eu posso e eu devo ampliar, né? Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer, então, hoje a experiência com o gelo. Vamos lá fora, todo mundo tá com seu copinho de gelo. E aí, a gente viu, derreteu, a gente congelou de novo. Perfeito. Vamos registrar essa experiência, crianças aí de quarto ano. Então, eu preciso desenvolver aí a escrita. Vamos conversar sobre registrar? Registrem essa experiência. Então, dá uma folha de linguagem, dá um caderno e deixa ele. Vamos falar primeiro sobre isso, né? Que é o que eu sempre falo. Primeiro a gente fala para que a gente consiga passar para o papel. Primeiro a gente ensina nossos alunos a pensarem, estruturarem na mente, verbalizarem para que eles passem no papel. Então, vamos fazer uma roda de conversa? Como que foi a experiência? Achei muito legal ver que o gelo, eu sabia. Quem sabia? A gente criou hipóteses antes.
O gelo ia voltar, o gelo não ia voltar, ou no caso o ovo, ou a gente vai pesquisar que outras coisas a gente pode usar além de gelo, além de ovo. Uma vez na semana você vai dando continuidade nesse processo. Vamos registrar a experiência, como foi? Escreve aí com as suas palavras o que você achou dessa atividade do gelo lá fora. E aí eles vão pensar, né? Eu achei muito legal, porque eu vi que o gelo não sei o quê. Pode também fazer um questionarinho mesmo, né? Quando, uma vez, 2 vezes na semana, vamos testar com diferentes elementos e no final tem um questionário, o gelo, volta ou não volta? Volta. O ovo, volta ou não volta? Não volta. E por aí vai. Então, a gente vai fazendo isso e, novamente, vai trabalhando a interpretação, a leitura e não fica preso somente né, naquela assim, não, isso é ciência só, separadinho, segmentado. Tudo cabe ao professor, né, saber explorar tudo isso. E aqui nós temos uma habilidade de ensino fundamental, 1º ano, geografia, né, já perdeu a graça, que todo mundo já conhece. A 4ª habilidade de geografia do 1º ano, discutir e elaborar coletivamente regras de convívio em diferentes espaços, sala de aula, escola. Então é o famoso, sabe os combinados da turma que a gente faz no início do ano? Importante. Agora, mas agora eu tô em junho, quero trabalhar essa habilidade. Eu posso? Posso sim. Como que eu vou fazer isso em junho? Eu vou fazer. Vamos repensar no nosso planejamento? Vamos criar regras de convívio para a escola? O que eu posso fazer em casa? O que eu posso fazer na escola? O que eu posso, por exemplo, em casa, vocês vão no banheiro na hora que vocês querem? Vamos, né? E na escola, por que a gente não dá na sala pra ir no banheiro toda hora? Quero ir, não vou sem avisar a professora. Porque é muita criança. E aí, às vezes, vai, imagina se for 7 crianças, tenho 20 na sala e vai 7 de uma vez. Então, a gente se comunica pra que fique mais organizado, né? Pra que não saia todo mundo junto. Pra que não aconteçam intercorrências aí no decorrer do meu tempo lá na escola. Então a gente pensa, e aí, mais uma vez, trabalho língua portuguesa, 1º ano, quando eu faço uma produção coletiva desse cartaz, eu promovo um ambiente de letramento muito bom e muito rico, quando eu penso com eles na escrita das palavras, das sílabas, dos fonemas, então eles vão me falando, então eles estão verbalizando, trabalhando aí essa produção futura. E a gente pode pensar em outros lugares. Vai ter um passeio. O passeio vai ser lá no zoológico. Vamos fazer uma listinha de regras pra gente nesse passeio? Pode sair de perto da professora? Não, não pode. Então vamos pensar numa lista. Ficar sempre perto da professora. Pode levar, um exemplo, chiclete no passeio? Não, não pode. Então, a gente vai pensando e fazendo. E pode dar comida para os animais lá, pensando no espaço mesmo? Não, não pode. Então, a gente trabalha leitura, escrita, interpretação, produção, que também é muito importante. E aí eu tenho a penúltima, que é a habilidade de história. Educação, ensino fundamental, 01, 1º ano, HI História, e o 05, né, a 5ª habilidade de história do 1º ano. Vai sim, pelo menos por enquanto vai. Identificar as semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras atuais e de outras épocas e lugares. Isso eu acho muito legal, eu fiz um plano dessa habilidade no curso de BNCC para história, né, o plano de aula de 1º ano. Então, nós pensamos em jogos de diferentes lugares do mundo. Então, por exemplo, aquele jogo papel, pedra, tesoura, né, que é o Jokenpou, é um jogo japonês. Ele tem origem no Japão. Então, mais uma vez, eu consigo trabalhar história, mas eu também consigo trabalhar outras coisas. E aquilo que a gente sempre fala, e aí vamos pensar, brinquedos, quais são os brinquedos tradicionais? Então, brincadeira de peteca, de onde que vem? Qual que é a origem? Então, tudo isso a gente trabalha a partir de rodas de conversa, vídeos, leituras, escritas de listas, né, de brincadeiras, de brinquedos tradicionais, ou mesmo as pesquisas, as comparações, e é o fazer pensar mesmo, que é muito importante e que a gente consegue. Então, eles vão aprender a identificar como? Quando eu propor todas essas habilidades, essas atividades para eles. E a última, né, que eu acho que essa é a mais difícil, que é a UER, né, ensino religioso, que é a habilidade de 2º ano. Para quem não sabe, né, o ensino religioso, ele está previsto na LDB
como obrigatório, não é ensinar religião, a escola continua sendo laica, mas ele fala sobre valorizar e aceitar todas as religiões sem ter uma como a sua principal. Então, a habilidade do ensino fundamental, segundo ano, ensino religioso, a primeira, reconhecer os diferentes espaços de convivência. Então, eu posso pegar imagens de lugares e pedir para que as crianças escrevam. Então, tem uma igreja, tem uma casa, tem uma escola, tem um parque, tem um shopping, e eles vão escrever as diferenças desses espaços de convivência. Eles podem ligar, eles podem numerar, tem uma lista com os espaços e as imagens, eles numeram. Onde está escrito shopping, o shopping é o segundo, ele põe lá o 1. E eles vão reconhecendo, eles vão explorando, a gente vai trabalhando, a gente vai pedindo a pesquisa, e a gente vai fazendo com eles uma exploração, onde vocês costumam ir, e a gente vai fazer uma pesquisa também da religião deles, cada religião, de onde vocês são. Então, na sua, você vai aonde? Eu vou na igreja. Eu vou... Enfim. E a gente vai fazendo com que eles conheçam as diferenças, né, de espaços. E isso é muito importante. Opa, quase que eu cancelo a live em vez de fechar o slide. E eu me empolguei aqui um pouco, mas achei que esse tema se influiu muito bem, que é normal, né? Alguns temas a gente consegue desenvolver melhor. Acho que deu uma luz aí pra quem assistiu, pelos comentários que eu já vi. E gostei bastante do assunto. Se ficou alguma dúvida, já aproveita pra perguntar. E vou relembrar que hoje, são quase 9 horas. Daqui 2 horas eu vou encerrar o curso de BNCC, tá? Eu achei que essa live ficou tão legal que eu quero mandar pra lá depois e tirar daqui, deixar uns dias só. Mas hoje, à meia-noite, ou às 23h59. Obrigada, Gabriel. As inscrições para o curso estarão encerradas. Então, lá nesse curso nós teremos cada habilidade da BNCC, um catálogo, né, para quem ficou em dúvida, com sugestões mesmo de atividades para fazer com aquela habilidade, como eu dei aqui, né, mas tá lá. Algumas habilidades, elas entram, né, uma atividade, ela desenvolve mais habilidades, mas eu tenho uma lista aí com várias. E nós temos também planos de aula de 1º ao 5º ano, de língua portuguesa, história, geografia, ciências, todos os componentes, que é muito importante também. E aí, como eu falei, eu gosto muito de trabalhar a interdisciplinaridade, né? E o principal, conhecer o documento, né? Eu tenho aí um documento de 600 páginas que abrange a BNCC do primeiro, da educação infantil ao ensino médio. Ela é muito extensa, então eu consigo só assim, eu tô com o 1º, com o 2º, 3º, 4º ano. Eu tenho a BNCC de bolso, onde já tá separadinho lá só as habilidades de 3º ano, de todos os componentes, só o plano de aula também do meu ano, ou os tópicos da BNCC, né, que ela tem lá a estrutura, a introdução da educação infantil para o ensino fundamental, a BNCC a área de linguagens, a área de língua portuguesa na educação no ensino fundamental. Então, o curso, ele tá muito rico, ele ainda assim, aos poucos eu vou incluindo mais coisas lá, porque tem os planos e os catálogos, né? Eu vou incluir primeiras de língua portuguesa, e o plano de 1º ano já tá lá, depois eu vou pôr o 2º, e por aí vai. E aí eu vou dar também, né, pra quem... quando eu fizer a BNCC de bolso de educação infantil, e os planos de educação infantil, e o catálogo de habilidades de educação infantil, eu vou dar de bônus pra quem entrar nessa primeira turma. Uma turma aí com R$200 de desconto, que sai apenas até 12 vezes de R$49,60, uma pizza por mês, né, que eu acredito que seja a média aí de todos os lugares. E nós temos também com todos esses materiais, né, esse repertório que a gente vai conseguindo ampliar para que a gente se torne mais seguro das nossas práticas, para que a gente consiga planejar boas atividades, para que a gente consiga melhorar nosso emprego, melhorar nossa vida, e seja destaque aí, uma referência no nosso trabalho. Então, ter um amplo repertório é muito importante. E quem é aluna minha do curso de alfabetização, pode pedir um cupom de desconto. Fala com o suporte está disponível para ajudar, para atender. Tô com dúvida, tô com problema do pagamento, meu cartão tá virando, ou não bateu, não caiu. Conversa com o suporte, é o Pedro.
Então, aproveitem. Porque a BNCC de bolso não será mais disponibilizada gratuita. Valor, ele é à vista nessa primeira turma, R$ 497 à vista, no boleto ou Pix ou cartão de crédito. No cartão de crédito, parcelem até 12 vezes de R$ 49,60. Ó, tem dentro da página, lá no link da minha bio, tem no meu perfil, né, onde tem minha foto, minha descrição, tem um link lá, nos meus stories também. Clicou no link lá, você vai para uma página. Lá tem um logozinho do WhatsApp, tem um chamado para suporte lá. Podem me perguntar à vontade no direct também, mas aproveita porque as inscrições vão encerrar, a turma vai fechar, né? E com a turma fechada, eu vou me dedicar apenas a essa turma por um tempo, entregando tudo que eu tenho que entregar para eles ainda, né? Então tem muitas coisas para entregar para essa turma e por isso que eu vou aproveitar esse tempo agora para isso, para depois entregar a parte de educação infantil para eles também. Então eu não vou abrir, eu não tenho previsão para abrir novamente, né? E também nem nessas condições atuais. Então aproveite para entrar saindo aqui da live. E se ficou alguma dúvida, pergunta, que eu já tô para encerrar, que minha garganta tá pegando. Ninguém quer perguntar? Acho que foi muito claro, né? Então, vou encerrar aqui. Aproveite para entrar na formação. Nós teremos apenas mais 2 horas de inscrições abertas. Então, não perca essa oportunidade. Boa noite.